E aí, meu povo, seja muito bem-vindo ao meu devocional. Glória a Deus, consegui estar aqui. Eu quero fazer esse momento um momento de porções diárias da palavra de Deus. Eu espero que você consiga me acompanhar. Eu vou estar mais presente aqui nesses vídeos, vou postar um dia após o outro e você vai me acompanhando no que Deus quer falar no seu coração. Então vamos lá, a palavra de Deus em Hebreus 11:6 vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu espero que você esteja aqui porque houve um interesse da sua parte e porque você crê. Você crê em Deus, você crê que Jesus é o Filho de Deus. Quero te dizer que a sua fé, ela pode ser até pequena, mas ela pode crescer. E por que que a fé é tão importante na Bíblia? Por que que a fé é tão importante para Deus? Porque sem fé, Deus não pode fazer nada por nós. Porque Deus escolheu agir em parceria. Deus é relacional. Você precisa se relacionar com Ele. E não só crer que Deus existe, porque crer até Satanás crê. Então, nós precisamos ter uma vida de relacionamento com Ele. Então, quando a Bíblia fala de que sem fé é impossível agradar a Deus, não significa que Deus estabeleceu um padrão muito alto de fé, um alto nível de fé, em que se você não atingir, Ele vai ficar decepcionado, porque Ele precisa que sua fé seja grande, para que Ele possa se orgulhar e olhar lá de cima e falar: nossa, parabéns, meu filho, sua fé é muito grande. Mas não se trata disso. É porque Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Como Ele é galardoador daqueles que o buscam, Ele quer te abençoar, Ele quer fazer com que os planos dele se cumpram na sua vida. E como é que Ele faz isso? Com uma via de acesso, que é a fé. Então nós precisamos da fé para que Deus cumpra em nós aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele quer. E sem fé Ele não consegue nos abençoar, e é por isso que Ele não se agrada, porque sem fé não é possível que os planos de Deus, não é possível que Deus venha intervir na sua vida. Não é possível que você experimente intervenções de Deus se você não crê. Então, a Bíblia fala de um episódio em que Jesus, ele desceu do seu retiro de oração, ele encontrou seus discípulos lá embaixo e chegou um homem falando que o filho dele estava endemoniado e os discípulos de Jesus não conseguiam curar. E então Jesus falou: peraí, o que tá pegando? Deixa eu descobrir o que aconteceu. E esse homem, ele explica que o filho dele estava endemoniado e que já estava assim há muito tempo. Então aquele homem diz para Jesus que: olha, eu tentei com seus discípulos tentavam expulsar o demônio dele e eles não conseguiram. Se pode fazer alguma coisa, me ajuda a tirar esse demônio do meu filho. Então Jesus vira para ele e fala: se podes, você está falando, você está me perguntando se eu posso curar, se eu posso fazer o milagre, quando na verdade era você que deveria ter fé. Porque Deus, Ele precisa que a sua fé, ela entre em ação. Então aquele homem, ele fala assim: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé, na minha incredulidade. Ele diz para Jesus: eu tenho uma pequena porcentagem de fé, mas eu tô acreditando que não é toda. E tem como você então me ajudar com o resto? Então Jesus fala para aquele menino, para ele ser liberto, e o demônio sai dele, e ele foi liberto, e milagre aconteceu. Por quê? Porque nós precisamos exercer a nossa fé. Quantas vezes Deus quer fazer algo na sua vida, só que não acontece porque simplesmente você não tem fé. Deus, Ele quer fazer, Deus, Ele tá pronto. Quem não está pronto, muitas vezes é você. Então, ter fé não é só você dizer dentro de você que: olha, eu creio muito, mas é você se mover sob a palavra que Deus disse. Se Deus liberar uma palavra sobre você, será que você caminha sobre ela? Se Deus te der um comando, será que você obedece? Como é que você exercita a sua fé? Se relacionando. Se você não faz as pequenas coisas, como é que você quer acessar as coisas grandes? Seja fiel no pouco, que no muito Ele vai te colocar. Então comece fazendo pequenas coisas. Pega esse tempo, separa um tempo de oração, leia a sua Bíblia e faça as disciplinas espirituais
comece por elas, se você não tem esse costume de fazer isso, de separar um tempo. Esse é um tempo que você está separando agora. Faça desse tempo precioso. Quando você terminar de ouvir esse vídeo, quando você terminar de assistir esse vídeo, separe um tempo de oração e comece a cultivar isso a partir de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra surja efeito em você como uma semente, que ela caia em boa terra, que ela possa germinar, desenvolver, frutificar e que você possa viver Jesus como um estilo de vida. Seja muito abençoado, que seu dia seja cheio de notícias boas. E por hoje é só, pessoal. Um beijo, fica com Deus!